Alô, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os meus pés. É uma honra muito grande recebê-los aqui, meus amados irmãos em Cristo Jesus, essa família que tem crescido, essa família que tem sido abençoada, que é a família Lâmpada para os meus pés. Obrigado a você, meu amado, que tem estado junto comigo, me fortalecido, e sei que você tem se fortalecido aqui no Lâmpada para os meus pés. O Senhor realmente tem nos abençoado e muito. Se é a sua primeira vez, se trata de um projeto de leitura bíblica, onde leremos toda a Bíblia por inteira, por completo, no ano de 2021. Uma vez o Antigo Testamento, de janeiro a dezembro, e 2 vezes o Novo Testamento, de janeiro a junho e de julho até dezembro. Sempre deixo aí na descrição do vídeo o plano de leitura, fique à vontade, vá lá embaixo, faça o download e siga junto conosco, e que o Senhor possa te abençoar. Essa palavra, realmente eu sei, tenho certeza disso, que tem transformado vidas, tem convertido corações, tem nos trazido renovo a cada dia, tem nos trazido arrependimento, tem aberto os meus olhos. E eu quero ser testemunho disso. A leitura dessa palavra tem sido espetacular para a minha vida. Todos os dias eu tenho visto coisas novas. Todos os dias o Senhor tem me mostrado coisas novas e tem me mostrado como essa palavra realmente tem vida. É a vida de Cristo, é o Espírito Santo trabalhando em nós dia após dia. Tem sido maravilhoso. Meu irmão, como é importante, como cada crente, cada cristão realmente deveria ter a missão de ler a palavra todos os dias, em tempo e fora de tempo. É muito bom, é muito gostoso, é maravilhoso, e a palavra transforma e nos impacta de uma maneira maravilhosa. Hoje nós vamos ler aí no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, os capítulos 26 e 27, e no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 14, nosso 47º dia de leitura, para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele que tem nos fortalecido e nos capacitado até aqui. Antes de fazermos a oração, primeiro vamos orar pelo nosso momento de leitura em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia de leitura bíblica e lâmpada para os meus pés. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está nos acompanhando e por aqueles que serão acrescentados, por aqueles que estão chegando na nossa família. Que eles se sintam abraçados e amados e que o Teu Espírito Santo, Deus, possa impactá-los através da Tua santa palavra em nome de Jesus. Pai amado, Pai, que o Teu Santo Espírito nos oriente, nos dê sabedoria, Pai, mas do discernimento para entender, Pai, de tudo que estamos lendo. A Tua palavra maravilhosa, viva e eficaz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Aqui nós enviamos os nossos sentimentos de carinho e de amor à família do nosso tão precioso e amado Daniel, carinhosamente todinho. No final nós vamos fazer uma oração pela sua família, pela pastora Marta, suas filhas e seus parentes. E nós deixamos aqui o nosso sentimento de dor, o nosso choro também, e nos confortamos tão e somente no nosso Deus, que é maravilhoso, perfeito e amoroso. Amém? Vamos então para a nossa leitura bíblica em nome de Jesus. Como sempre, iniciamos pelo Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Vai lá nos capítulos 26 e 27 e vamos iniciar pelo capítulo 26. Abra sua Bíblia, esteja com ela pronta em nome de Jesus e vamos lá. Vamos lá então, Êxodo, capítulo 26, verso 1. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com os querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas terão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina na extremidade do primeiro agrupamento e faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Verso 5. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro com os quais você prenderá as cortinas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro com os quais você prenderá as cortinas uma à outra e o tabernáculo passará a ser um todo.
Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 m e as 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da renda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas juntando a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber a meia cortina que sobrar, penderá as costas no tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros de outro lado que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, para que se possa unir uma tábua a outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Verso 26. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com 50 querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Põe a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Amém, meus amados. Aqui nós finalizamos o capítulo 26 e vamos lá agora para o capítulo 27, verso 1. Vamos que vamos. Faça também um altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado, a altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim farão. Faça também um átrio do tabernáculo, do lado meridional, que dá para o sul.
O átrio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado será de 44 metros. Amor. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio para o lado oeste haverá cortinas de 22 metros. E as colunas serão de 10. E as colunas serão 10. E as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para um lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. E as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para outro lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases serão 3. À porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2 metros e 20 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e os seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Amém, meus amados, aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós finalizamos o Antigo Testamento e vamos agora lá para o Novo Testamento. Lá no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, onde faremos a leitura do capítulo 14. Esteja com a sua Bíblia, a sua espada aberta aí, no livro de Marcos, e vamos lá então, Marcos 14, verso 1, vamos que vamos. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que este desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando Jesus se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta, onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaço, cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntaram-lhe, um, por acaso seria eu? Jesus respondeu, é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato.
pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tome, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Adiantando-se um pouco, prostou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nós sabemos muito bem quem foi este: Pedro, não é mesmo? Verso 48, Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos deixaram e fugiram. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em respeito ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu:
eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram o réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou a primeira vez. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a gaguejar, a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de que vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo assim, começou a chorar. Amém, meus amados? Toda honra, toda glória e toda adoração seja ao Senhor, nosso Rei, Deus Todo-Poderoso. Aqui finalizamos, para a honra e glória do Senhor Jesus, mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de lâmpada para os meus pés. Gostaria de não deixar de fazer o comentário aqui no verso 54, onde diz que Pedro seguiu a Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E ali ele estava sentado entre os servos, aquintando-se ao fogo. Meus amados, nós vemos isso frequentemente até hoje. Nós percebemos aqui a causa e lá na frente vemos a consequência. Falamos disso esses dias atrás no culto na nossa igreja local. O pecado, ele não inicia de uma vez, ele não faz com que você caia de uma vez, ou então você não comete um pecado grande de uma vez. Você não vai com tudo ao pecado, ou você não larga o Senhor de vez. Começa aos poucos. E a causa lá do pecado que acontece lá na frente, lá da denegação, está aqui. Pedro seguia Jesus de longe. Meu amado, quantos têm seguido a Jesus de longe? Quantos em nossas comunidades locais ou referente ao cristianismo dizem que creem em Jesus, mas na verdade seguem Jesus de longe? Seguem Jesus somente com os olhos. Quantas estão em nossas congregações, estão em nossa comunhão, porém só de palavra ou só de uma presença ali material, mas na verdade não quer nenhum tipo de compromisso, assim como Pedro. Se Pedro quisesse algum compromisso com Jesus naquele momento, e ele não queria de fato, como Jesus já tinha antecipado, ele diria: e sim, eu estava com Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo, eu amo a Cristo. Se vocês estão batendo de Cristo, também batam em mim. Se vocês estão cuspindo em Cristo, também cuspam em mim. Se vocês estão chicoteando a Cristo, também chicoteiem a mim, porque eu sou seguidor de Cristo e não vou deixar meu mestre só. Mas Pedro seguia Jesus de longe, porque ele tinha um medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E Pedro ainda naquele momento não conhecia o verdadeiro amor, mas haveria de conhecer em um futuro próximo. Mas naquele momento ele seguia Jesus de longe. E a consequência de seguir de Jesus de longe foi o grande pecado: negar a Jesus 3 vezes. Negar o Salvador, o Redentor, o Resgatador, o grande Salvador, o Messias, o Filho de Deus, o nosso grande prometido, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro negou ele 3 vezes, isso foi a consequência, mas a causa foi seguir Jesus de longe. Meu amado, não faça isso. Não falte com compromisso, né? Seja compromissado com a obra do Senhor. Seja compromissado com o seu pastor. Seja compromissado com os seus líderes. Seja compromissado e leva a sério aquilo que você faz dentro da igreja, dentro da comunidade local. Leva a sério a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, eficaz e que corta como uma espada de 2 gumes. Essa palavra é viva e tem nos abençoado dia após dia, tem nos mostrado a realidade e a verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade. É que muitos cristãos, dizem cristãos, né? Estão enchendo e inchando as nossas comunidades, as nossas igrejas, comunidades locais inchadas. Mas na verdade, quando você espreme aquilo buscando um compromisso, quando você retorce esse pano buscando um compromisso,
nós vemos a verdade da palavra, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vemos a verdade da palavra, que existem as duas portas, a porta larga, onde a maioria passa por ela, onde encontram facilidade seus sonhos e os seus planos, e olham para si mesmo, para o próprio umbigo, para o seu individualismo e egocentrismo. E vemos a porta estreita, onde há sacrifício, onde há renúncia dos próprios sonhos, planos, renúncia da própria vida, onde poucos, na verdade, ali seguem a Jesus. Nós sabemos que poucos tomam de fato a sua cruz e seguem a Jesus. Poucos querem perder a sua vida para ganhar a vida, assim como Jesus os disse. Então, meus amados, faça um compromisso e firme um compromisso com Cristo. O seu compromisso não é simplesmente com o seu pastor, não é simplesmente com a igreja, não é simplesmente com o homem, mas é com Jesus Cristo, Filho de Deus. Então leve a sério esse compromisso que um dia você firmou, o aceitando como Salvador da sua vida, descendo as águas e batizando e renascendo. Só é realmente renascido se você realmente renasce na sua vida, mudando e convergindo o seu caminho, as suas atitudes, as coisas da sua vida, não simplesmente na simbologia das águas, mas na sua vida de fato. Amém, Senhor. Hoje queremos deixar aqui os nossos sentimentos como igreja do Senhor Jesus a toda a família do nosso tão irmão e querido e precioso e amado Daniel, carinhosamente chamado por todos como Todinho. Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que tivemos de ter ele por tanto tempo nas nossas vidas. Hoje Daniel partiu para os braços do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está recebendo. E nós, tristemente, sentimos a dor da perda e nós choramos junto com a sua família, com a nossa querida pastora Martinha, Marta Helena, com as suas filhas, Larissa e a Daniela, com todos os seus familiares que são tão especiais, tão importantes para nós, seus irmãos, com todos aqueles que estão sofrendo a dor. Nós também choramos. A palavra nos diz: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. E nesse dia nós choramos juntos com vocês. Queremos mandar aqui o nosso abraço. Que o Senhor possa confortar os seus corações. Em nome de Jesus, que vocês possam se sentir abraçados por essa comunidade local, pela igreja do Senhor Jesus, de tantos irmãos, não só dessa comunidade local, mas que tantos irmãos, tantas pessoas que amavam a vida do Daniel e que amam a vida de vocês. Vocês são pessoas muito preciosas para nós. Nós o amamos e estamos em oração pela sua família. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e glorificamos ao Senhor por mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de lâmpada para os meus pés. Obrigado, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que estão me acompanhando. Eu peço ao Senhor que os livre de todo mal, que os livre da pedra de tropeço, que os livre das tentações, que eles possam crescer e se renovar, se libertar em nome de Jesus através da Tua palavra, se arrepender dos maus caminhos, realmente firmar um compromisso com o Senhor e seguir o Senhor de perto, bem próximo, que o Espírito Santo de Deus esteja nos orientando em cada momento. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que conforte os corações, ó Pai, dos familiares de Daniel, da pastora Marta, das suas filhas, dos seus parentes, em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor Jesus, ó Pai, oramos ao Senhor como igreja, pedindo que o Senhor abrace aquela família, que o Senhor os tenha em Teus braços. Senhor, colocamos na Tua presença também a vida, ó Pai, do irmão, Senhor Deus, ó Pai, do nosso querido irmãozinho, ó Pai, que ainda se encontra hospitalizado. Ô Senhor, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas e colocamos a vida do Senhor, dele diante do Senhor, como igreja do Senhor. A sua vontade é soberana e nós sabemos disso e te agradecemos porque o Senhor é perfeito. E os seus pensamentos são maiores que os nossos, mesmo que não entendamos, Pai. Mas o Senhor é bom e perfeito e justo e nós te agradecemos pelas tuas obras perfeitas. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que os teus anjos, ó Pai amado, estejam no mundo espiritual, todos, ó Pai amado, batalhando por essa vida, em nome de Jesus, se for da Tua vontade. Que em nome de Jesus o irmãozinho esteja conosco. Mas em tudo que a Tua vontade seja feita, que essa família seja abraçada por todos nós e pelo Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por mais esse dia, Pai. Amém, amém. Amém, meus amados, aqui finalizamos mais um Lâmpada para os meus pés, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nosso 47º dia de leitura. Foi uma honra te ter aqui. Se você não segue o canal, vai lá, segue, clica no sininho para ser sinalizado, compartilha em nome de Jesus, dá o like, joga a rede junto comigo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima.